lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Beleza, irmãos. Versículo 6 a 8, que é o texto que vai ser o primeiro dos outros textos, dos muitos textos, que nós vamos ler nesse estudo, que tem como tema hoje os sinais dos fins do tempo. Mateus 24, versículo 6 diz assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Qual é o nosso objetivo hoje aqui, meus irmãos? Em primeiro lugar, apresentar o ensino bíblico e reformado sobre os sinais dos tempos, tá? Nós temos usado aqui dois autores bem importantes da nossa teologia reformada. Um é muito conhecido, né? Os pastores de muito tempo têm aprendido sobre ele. Possivelmente os pastores que passaram aqui usaram um autor chamado Anthony Huckman. O outro é menos conhecido no Brasil, começou a aparecer agora, e é muito bom também, que é o Cornelius Vennemann. E eles têm organizado em categorias esse trabalho que a gente está aqui prestando. Outra coisa que nós vamos usar também aqui são os nossos símbolos de fé. Sempre a gente vai estar citando a doutrina, o padrão de doutrina da nossa igreja. A gente nunca vai fugir disso, porque é o que nos dá identidade doutrinária, são os nossos símbolos de fé. Por último, nós vamos pegar isso tudo e vamos responder a seguinte pergunta: o que isso tem a ver com a minha vida? Que é a famosa aplicação prática. Tem sido uma bênção estudar as doutrinas com os irmãos aqui, porque os irmãos têm entendido, eu tenho percebido isso na vivência, nas conversas, às vezes ali no café, às vezes lá no pequeno grupo, na escola dominical. Eu tenho percebido os irmãos colocando na vida e aplicando as doutrinas. Isso que é importante. Nós temos a teoria e saber que isso vai fazer sentido na nossa vida. Então nós vamos fazer isso no final do nosso estudo. Então, em primeiro lugar, por que observar os sinais? A primeira coisa que a gente tem que saber: a gente não sabe que dia que Jesus vai voltar. Versículo 36 aqui do capítulo 24 diz assim. Quem está no capítulo 24, lê o 36 para mim aí. Mateus 24, 36. Então você vê que nem o Filho, nem o próprio Cristo está aguardando ainda o Pai falar: ô filho, vai lá, resolve, e a gente não tem como saber. Nós temos aqui, já desde o início, cortando aquela tendência sensacionalista de querer saber o dia do fim do mundo. E a gente vê que isso é movimento de seitas, né? Umas seitas por aí marcaram o dia que Jesus vai voltar. A Jesus não voltou, ficou envergonhado. Os hereges que tem por aí, que dizem que são profetas, são rezadores, são magos, falam um monte de coisa. Nunca aconteceu. Por quê? Porque Jesus falou que não sabe, nenhum ser humano vai saber. E lá em Atos, perguntam para ele, né, que dia que ele vai restaurar Israel. Aí ele fala assim: não compete a vocês saber essas coisas, mas vocês serão minha testemunha. Isso é, em português, bem claro. O interesse para nós deve ser pregar o Evangelho, não é ficar fazendo especulação. Agora, e se existe essas verdades na Bíblia, nós vamos entender para que serve nós conhecermos elas, tá? Ele mesmo nos ensinou a observar esses sinais. Por exemplo, no 32 e 33. Outro irmão lê para mim, o 32 e 33, o mesmo texto de Mateus 24. 32 e 33. Não, 24, 30, é isso mesmo, perdão, irmão. É isso mesmo, vai lá, desculpa. (33) agora.
Então a gente vê aqui que Jesus ensina a nós observarmos o sinal, mas aí tem um sentido. Para que a gente vai observar esses sinais? Como um chamado, em primeiro lugar, à vigilância e, em segundo lugar, à esperança, tá? Então nós observamos os sinais, sendo chamado a vigiar, entender que vai acontecer alguma coisa e sempre viver em vigilância. Em segundo lugar, ter esperança de dias melhores. Afinal de contas, quando Jesus vir, aí vai começar a vida plena, totalmente plena, porque não vai ter mais pecado, e nós vamos viver em glória com Ele, ou seja, o melhor dos melhores é essa vida com o Senhor, tá? Os sinais do tempo não são dados então para satisfazer nossa curiosidade, mas para fortalecer nossa esperança e incentivar a nossa fidelidade. Esse autor que eu já citei, o Anthony Huckman, que coloca isso diante de nós. Bom, nós vamos então agora entender, em primeiro lugar, a classificação dos sinais. Eu vou fazer aqui, colocar aqui no quadro para os irmãos, para ficar mais fácil. A classificação dos sinais segundo o Veneman e o Huckman. Primeiro que a gente vai ter vão ser os sinais universais ou gerais. Universais, tá? Esse vai ser o primeiro que a gente vai estudar. Depois, deixa eu botar aqui, trocar a cor aqui para ficar um pouquinho mais. Vão ser os sinais. Opa! Eita, ainda bem que tem capa, hein? Ainda bem que tem capa. Vamos lá, os sinais específicos, isso mesmo? Específicos ou cumulativos. Nós vamos ver o que significa isso também. Vamos dividir então dessa forma aqui, tá? Por último, perdão, ainda tem 4, são 4. Por último não, vamos lá. O terceiro vão ser sinais contemporâneos. Quando você pensa em contemporâneo, você vai pensar nos nossos tempos. Então olha só, aqui a gente já começa a ver que não é contemporâneos. Aqui a gente começa a ver que tem coisas então que aconteceu em outros tempos, mas tem coisas acontecendo no nosso tempo aí que diz respeito aos sinais contemporâneos. E por último, os sinais finais. Sinais. Só aqui você já começa a pensar numa coisa. As pessoas começam a fazer um monte de especulações e dizer que isso ou aquilo está dizendo que o mundo está acabando, mas tem coisa que já acontece desde inauguração do reino de Deus na terra. Tem algumas coisas que acontecem no Antigo Testamento e nós vamos ver que sinais são esses, tá? Nós temos, irmãos, uma escatologia, né, que é o nome dessa doutrina, acontecendo no Antigo Testamento, apontando para o que vai acontecer na vinda do reino. Então, tem coisas que é pregado no Antigo Testamento que aconteceu na plenitude dos tempos. Por exemplo, coisa que diz respeito à vinda de Jesus na sua primeira vinda. Então, nós vamos entender isso na Bíblia, vamos organizar isso. Claro, lembre-se sempre, esse estudo é uma introdução, nós vamos ainda falar muito sobre isso, os irmãos ainda vão aprender muito sobre isso na caminhada cristã, mas a gente está começando, né? Tem aquele negócio que os meninos estão falando agora no Instagram, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. É um negócio de agora, é coisa dos jovens, né? A gente está começando, a gente precisa começar. Então não fique assim, meu Deus, eu não entendi tudo. Não vai entender. Eu estou estudando até hoje, gente, e eu já estudo há muito tempo. Mas assim, como as misericórdias de Deus se renova cada manhã, a sua palavra também, por misericórdia, vai se renovando no nosso coração e nós vamos aprendendo cada dia mais. Vamos então começar com o primeiro ali, os sinais universais, presente ao longo de toda a era da igreja. Então esses sinais nós vamos ver em todo o período da igreja. Não indicam o momento exato da vinda de Cristo, mas mostram que já estamos nos últimos dias. Vocês já ouviram falar sobre a definição da nossa teologia reformada, presbiteriana, dos últimos dias? O que vocês entendem como os últimos dias? Fala para mim, alguém pode participar comigo aí?
Pode falar, a gente estiver errado, a gente vai corrigindo, fica tranquilo. Vamos lá, no 3. 3. E aí? E aí, o que são os últimos dias? Quando vocês estão falando, estou bebendo água, hein? O que são os últimos dias para nós reformados? Quando é que começou ou vai começar? Tem gente que diz que vai começar, mas quando é que começou ou vai começar os últimos dias? Já começou. Dona Dice disse que já começou. Quem concorda com a Dona Dice? Concorda? Ó, como é que é? Desde a primeira vinda de Jesus. Boa. Hã? Começou porque após a crucificação de Jesus Cristo, Ó, quer ver? Eu vou ajudar os irmãos. Jesus, quando começou o ministério dele, ele disse assim: é chegado a vós o reino de Deus. Então ali foi inaugurado a vinda do reino, tá? Desde o Antigo Testamento foi pregado que o rei viria, e aí o rei chegou. Nós começamos ali já um novo tempo. É claro que em toda a obra de Cristo, o fechamento da sua obra de redenção aqui, nós começamos a viver agora os últimos dias, tá? Quando Jesus subiu ao céu, ele falou: olha, eu vou voltar. Então o povo começou a aguardar Jesus voltar a qualquer momento. Não pense que era bobeira do povo do passado aguardar Jesus voltar a qualquer momento, porque essa é a realidade. Oi? Isso, com a encarnação do Verbo, tá? Encarnação do Redentor. Então, isso. O milênio, nós estamos vivendo ele realizado, de forma realizada. Estamos vivendo ele. E algumas coisas vão acontecer, então, nesse período, já que a gente está vivendo nos últimos tempos. Então, nós já estamos vivendo esse período, né? Nós lemos aqui que em Mateus 24, 8, Jesus diz assim, e por enquanto levantarão, no 7, levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Esse princípio das dores já está acontecendo ou não? O que vocês acham? Já está acontecendo. Então, isso já vem acontecendo. Isso. Então, isso tudo, a guerra, os rumores de guerra, isso tudo está mostrando que o que Jesus disse é realidade. Não está apontando para o momento que vai acontecer. O mundo vai acabar agora porque está acontecendo guerra agora, mas sempre aconteceu guerra. O ser humano passou por 2 guerras mundiais. Essa semana eu ouvi um especialista falando que nós estamos à beira de uma 3ª guerra mundial. E já passou-se, em alguns momentos também, à beira de uma 3ª guerra mundial. Então, isso vem acontecendo. Não é porque tem guerra agora que o mundo está acabando agora. O mundo já está vivendo os últimos dias já há um bom tempo. Tá? Isso, é uma das marcas do amor esfriar. João 16:33, no mundo tereis aflições. O crente já tem aflição no mundo? É o que Jesus vem falando. Mas não desanime, porque eu venci o mundo, né? Atos 14:22, importa que entremos no reino de Deus por muitas tribulações. Ou seja, os autores da Bíblia, eles vêm destacando esses princípios das dores, essas aflições, essas perseguições no decorrer da história da igreja. E o Venema, que é um dos autores que eu tenho usado aqui, ele destaca que estes sinais mostram que o reino de Deus já foi inaugurado. Então nós já estamos vivendo esse período do reino de Deus, e isso é mostrado por meio da igreja, tá? A igreja mostra que o reino está na terra, porque a igreja é uma embaixada desse reino. Por outro lado, nós vemos alguns sinais também no decorrer da história, e em particular nesse tempo do reino, tá? Então, nós temos vários sinais gerais na história da igreja, mas também temos alguns sinais específicos. O que são esses sinais específicos? Essas coisas acontecem, né? Guerra, rumor de guerra, o amor se esfriando, as pessoas se apostatando da fé, isso tudo vem acontecendo na história da humanidade, né? Desde o Israel antigo até a entrada da igreja cristã. Só que vão chegar tempos que essas coisas vão se acumular, por isso são sinais específicos. Essa ideia de sinais específicos fala sobre sinais que se intensificam com o tempo e indica que a consumação está próxima. E aí a pergunta
qual seria esses sinais? Aí vem a história do amigo que eu conheci no hospital, que viu lá e já estava começando, né, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Contra a Ucrânia, né? E aí ele me perguntou, né? A gente conversando sobre o Rio de Janeiro, ele me perguntou o que eu fazia no Rio. Aí eu falei que eu estava estudando para ser pastor, né? Tá terminando o meu curso lá. E ele falou assim: ah, você é pastor? Foi. Aí eu expliquei para ele. A pregação do Evangelho no mundo inteiro é um dos sinais dessa acumulação de sinais, é um desses sinais específicos. O versículo 14 aqui, eu falei com os irmãos que a gente ia ler bastante do sermão escatológico de Jesus, que é o 24. Lê para mim 24:14 aí de Mateus. Alguém lê, por favor. Gente, semana eu estava vendo um cortezinho de uma entrevista. Era uma moça americana. Ela disse o seguinte: não tem como a gente associar os africanos à religião de matriz africana, como vocês dizem no Brasil, que para nós aqui, a religião da África é o evangelicalismo pentecostal. O que ela quis dizer? Que a África está sendo varrida pelo o evangelho, pelo evangelicalismo pentecostal. As igrejas pentecostais têm enviado suas missões e a África tem as religiões ainda, que lá, para eles lá, é animismo, que são religiões que mexem com espíritos, ou paganismo, que são religiões que aqui a gente chama de outra coisa. Então, essa conversa me abriu a cabeça, essa estudiosa. Nem sei se ela é religiosa, eu sei que ela é estudiosa da religião. Não sei se ela é cristã, se ela é católica, se ela dá não sei. Eu sei que ela colocou um dado específico sobre o assunto, mostrando que o evangelho está varrendo o continente africano. E não foi alguém de agência missionária que falou isso, porque às vezes a agência missionária traz dados, né, perfeitos, maravilhosos, verdadeiros, que tem gente que não acredita, que fala: não, vocês estão puxando a sardinha para o lado de vocês, né? Não, foi uma pessoa estudiosa de uma ciência social, mostrando que a Bíblia está sendo pregada no continente africano. Gente, quem trouxe o evangelho para nós aqui foram americanos que receberam o evangelho do continente europeu. Hoje nós temos que voltar com o evangelho para o continente europeu, porque o Brasil, bem ou mal, a gente tem gente aí chutando contra o próprio gol, eu sei, tem gente aí depondo contra o evangelho, infelizmente, mas bem ou mal não existe pessoas no Brasil que não ouviu falar ainda de Jesus. Eles não entendem, eles ainda não teve derramada a graça no seu coração, mas o evangelho está sendo pregado. Então a gente vê que lugares que às vezes, por exemplo, países de regimes políticos que não aceitam religião, como a Coreia do Norte, tem uma igreja lá, tem uma igreja pregando o evangelho lá. Então nós vemos que o evangelho de Cristo está sendo pregado no mundo
todo. E isso tudo é um sinal de que o que Jesus falou é verdade e que o reino, a segunda vinda dele, não é uma coisa que vai demorar muito, não, gente. Eu creio nisso de coração. Eu não consigo olhar nas Escrituras e ver muito tempo, demorar muito tempo. Mais de 2000 anos eu não consigo ver. Não consigo ver. Eu acredito que Jesus vai voltar aí num piscar de olhos. Outra coisa, que é sinal também assim de um sinal cumulativo, um sinal específico, é a apostasia. Olha o que diz o texto de Tessalonicenses 2:3. Vamos abrir esse texto lá. 2 Tessalonicenses, gente. Quem encontrar pode ler, por favor. 2 Tessalonicenses 2:3. Tessalonicenses tão pequenininho, uma folha só aqui na minha Bíblia. Pode ler, por favor. Capítulo 2, versículo 3. Isso. Não, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de modo nos engana, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Benção. O que é essa apostasia? É esse abandono da verdade e esse transformar a mentira, querer vender a mentira como verdade. Tem pessoas que não apenas abandonam a fé evangélica, tem pessoas que abandonam a fé evangélica e torcem essa fé a fim de levar outros para o caminho da perdição. Eu falei do Brasil, da liberdade de culto que a gente ainda tem, do evangelho que está sendo espalhado, mas a gente tem muita coisa ainda que depõe contra um cristianismo bíblico. Por exemplo, as igrejas que dizem que são bíblicas, mas que pregam heresias. Hoje a gente tem igreja para tudo, gente. Você não precisa abandonar pecado se você quiser participar de um grupo cristão. Hoje a gente tem igreja para gay, igreja para adúltero, a gente tem igreja para ladrão, a gente tem igreja para tudo. As pessoas não querem mais abandonar o pecado, e com isso vão abrindo mão da verdade, porque a verdade confronta o nosso pecado. Isso é apostasia. Tá? O filho da perdição aqui é uma figura escatológica que Paulo fala. Ainda vai se levantar ainda um poder, uma figura ainda para poder se mostrar, acumulando todas essas ideias nele, né? Mas esse espírito de apostasia está no mundo já. Esse espírito de anticristo, por exemplo, está no mundo. Essa coisa, gente que se incomoda, mas gente, um homem se colocar no lugar de Jesus Cristo, dizer que Ele que é o dono da verdade, que a palavra dele da cátedra é inspirada, como as Escrituras, é coisa que o famoso Papa do romanismo faz. Isso é o espírito do anticristo. Quando a confissão de fé fala que o papado é o anticristo, tem presbiteriano que cria bolhas no corpo, acha que está errado. Gente, não tem como. O homem carrega sobre si o título de vigário de Deus, ou seja, substituto de Deus aqui nessa terra. Gente, o único que substituiu Jesus quando ele esteve aqui foi o Espírito Santo. E aquele que é o enviado de Deus é o próprio Cristo. O homem quer trazer na sua pessoa a possibilidade de perdoar pecados, e somente quem perdoa pecado é o próprio Cristo. Então esse espírito do anticristo está aí. Ainda não é muito claro o que vai acontecer, mas a Bíblia fala sobre uma figura que vai agrupar em si alguns poderes, e ele vai perseguir, vai fazer muitas coisas, e aí virá o fim, tá? Virá o fim. Então esse espírito de apostasia está aí. Tem gente que quer apontar só o catolicismo. Não, dentro das igrejas evangélicas tem isso. Pessoas voltando, abrindo mão da verdadeira doutrina, da verdadeira fé em Jesus, daquilo que a Escritura coloca, para poder ir atrás dos seus benefícios, para poder massagear o seu pecado, para ter uma vida mais fácil. Isso já está no mundo. Por último, o que a minha irmã destacou, o esfriamento do amor. 24:12, lá no Mateus, Evangelho de Mateus. Volta lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12.
de quase todos, gente. É muita gente. É muita gente. Então, os estudiosos falam, né, acrescentam que esses sinais se cumprem de forma progressiva, ou seja, a cada tempo que passa a coisa vai piorar um pouco mais, até chegar no seu clímax, seu pico mais alto, o pico mais alto da história. Aí virá o fim. Tá bom? Então nós já falamos dos sinais universais, sinais específicos, agora vamos falar de sinais contemporâneos. Qual que é a definição de sinais contemporâneos? Por favor, Milton, pode falar. Eita! 50 bruxos? Olha só. No dia 4 de abril, né? Eu saí daqui de manhã em direção a São Paulo. Aí, um pouquinho à frente na Dutra, eu não lembro que cidade que é. Para frente aí, eu acho que já no estado de São Paulo. Eu estava indo em direção a São Paulo, né? Aí do outro lado, eu vi uma construção que parecia um parque. Uma construção muito grande assim, preto e vermelho. Eu falei, opa, Flamengo, né? Aí olhando de longe, dirigindo, eu falei, que coisa bonita, Juliana, que coisa bonita o quê? Aquilo ali é coisa do demônio, olha lá. Aí de repente começou a aparecer umas imagens de Satanás lá. É um templo luciferiano. Você acredita nisso? É Itatiaia ainda? Gente, ainda está perto da gente aqui, misericórdia. Tem um templo. Aí eu fui procurar, tem no Instagram, né? Eles lá, eles são modernos, tem até no Instagram. Eles mostram tudo o que acontece lá dentro. Eles vêm com bode, um cara com a roupa e mata o bode lá na frente dos outros. E, gente, é uma adoração a Satanás. E as pessoas estão procurando isso porque elas estão atrás de uma espiritualidade que não confronta. É isso. Você parar na rua ali, você falar assim, você quer uma oração? A pessoa fala, opa, quero. Oração sempre é bom, né? Assim que fala. Aí ora, fala, você quer um compromisso com Jesus, abandonar esses pecados, parar de beber? Não, isso aí não quero não, sai fora, não quero ser crente não, vai embora. Por quê? Eles querem uma espiritualidade sem compromisso. Então isso vai ter, cara, a gente vai assustar, porque a gente não está acostumado, tá, meu? A gente não vê isso todo dia. Isso, e eles querem igrejas cristãs assim também, sabe? De vez em quando a gente escuta assim, a tua igreja é muito rígida. Eu falei, não é igreja, é o evangelho. Igreja é uma igreja evangélica, entendeu? Então não tem como eu fugir daquilo que o evangelho coloca, tá bom? Então, muito bom, meu irmão Milton. Nós vamos continuar aqui no contemporâneo, então. Vamos lá, a definição. Sinais contemporâneos são observáveis em diferentes épocas da igreja, mostram que a vinda de Cristo é sempre eminente, mas não necessariamente imediata, tá? Eu no início acho que eu falei errado para os irmãos, mas os contemporâneos são aqueles que expandem toda a história, corrigindo aqui. Então nós vamos ver que algumas coisas estão acontecendo desde que o mundo é mundo, e algumas coisas vão repetir no nosso tempo, mas isso não necessariamente está dizendo que está se aproximando, mas que mostra que a Bíblia é verdadeira. O Cornélio Venema diz assim: devemos viver sempre como se Cristo voltasse hoje, pois os sinais estão sempre presentes, tá? A gente está vendo os sinais o tempo todo, tá? Nossa confissão de fé, no capítulo 33, parágrafo 1, diz assim: Deus determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça por Jesus Cristo, a quem foi dado todo o poder e autoridade para executar este julgamento. Naquele dia, não só os anjos apóstolos serão julgados, mas também todas as pessoas que viverem sobre a terra comparecerão perante o tribunal de Cristo para prestar contas dos seus pensamentos, palavras e obras. Então, vai ter esse dia glorioso e esses sinais apontam para a verdade desse dia. Por último, sinais finais ou sinais decisivos. São eventos climáticos e únicos que antecedem imediatamente a volta de Cristo. Então, atenção, que esses aqui mostram que logo após isso acontecer, realmente Cristo vai voltar. Por exemplo, a grande tribulação. Capítulo 24, versículo 21 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Continuando,
não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, a primeira coisa é aqueles que falam que nós não viveremos a grande tribulação. Uai, nós não somos eleitos? Nós não cremos que somos escolhidos? Então, nós vamos passar por essa grande tribulação. A igreja vai passar por essa grande tribulação. E será uma tribulação o qual não haverá jamais. Não houve jamais na história. Mas teve perseguição, pastor. A igreja cristã primitiva jogaram famílias lá no Coliseu. Nero queimou cristãos em postes, com pinche. Como é que você fala? Não, vai ser coisa muito pior do que isso. Muito pior do que isso. E aí, quando eu digo que a coisa vai acumulando e vai chegar num ápice, quando chegar nesse ápice, por causa dos escolhidos, por amor dos escolhidos, de Cristo vai vir. Fique tranquilo, fique tranquilo. Quando chegar nesse ápice, Cristo vai vir. E pela doutrina da perseverança dos santos, que diz que Jesus nos ajuda, nos conduz a perseverarmos e não abandonarmos a fé, Ele vai estar conosco. No momento crucial, Ele virá, tá? Outra coisa é a manifestação do homem da iniquidade, aí essa figura escatológica, popularmente é conhecido como o anticristo, porque existe, na escritura fala que existe os anticristos. Então tem anticristo na história da humanidade inteira, Agora chegará um momento que vai vir o anticristo, que Paulo chama de o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, tá? Isso ele fala em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, tá? Imagina que seja um falso religioso, sim, intitulando Deus, sim, assim como é um líder atualmente há muito tempo da igreja. Isso. Agora, alguns estudiosos falam sobre se acumular também, além do poder religioso, um poder econômico e um poder político. São as coisas que são as coisas que regem o mundo. Imagina alguém que chega e fala que acabou com a fome na África. Alguém que vai dizer que acabou com um problema de criminalidade no mundo. Esse camarada vai começar a ser adorado como um Deus. E aí tem um texto no Antigo Testamento que diz que quando as pessoas disserem há paz no mundo, virá repentina destruição. É isso que a Escritura coloca. Essa intenção de obedecer, que Trump apareceu vestido de Papa. Né? E depois o Papa foi americano. Aí eu fico imaginando se esse líder não vai ter poder político e ao mesmo tempo vai ser um líder religioso, ele não sabe. Isso. Mas o que eu queria falar mesmo é o seguinte, que nós já estamos vivendo essa tribulação, tipo assim, um sufocamento de tanta imoralidade, iniquidade que tem no nosso mundo. Isso. Principalmente as pessoas assim que já viveram bastante tempo, igual eu, minha esposa, tem dia que a gente fica pensando, que mundo que nós estamos? Você começa a ver as notícias, a gente via crime, mas os crimes de hoje em dia são muito mais horrendos, são mais terríveis, as coisas que estão acontecendo, de uma forma, inversão de valores, as pessoas dando mais valor, às vezes, a um animal, qualquer coisa, do que o ser humano, erros assim, em cirurgias, igual eles fazem essa fila aí para operar a vista, de vez em quando fica um monte de gente cega, é muita coisa para perturbar, Sofrimento, Tá vendo essa notícia aí que tem uma porção de rico mesmo, comprando seus bonecos de mentira. Isso. Outra coisa. Tem marca médico para eles. Aí tomando lugar de uma criança, Tomando lugar de uma criança. Eu quero até ajudar uma bonequinha aqui lá em casa, ver se eu... Dá um chute naquele. Não vai ter bebê reborn, não, seu Júlio? Dá um chute naquele negócio lá. Meu Deus do céu. Então, gente, imagina só esse poder, Uma pessoa com um tamanho poder. Ele vai ser realmente. E eu fala que vai se levantar essa figura. Vai se levantar essa figura.
Isso, bem lembrado. Isso, o Apocalipse apresenta isso, essa trindade satânica. Ou seja, eles dão uma pista que muito provavelmente como Messias veio muito provavelmente acredito eu na maioria, né? Acredito eu que o anticristo virá também de lá, muito como Deus, entendeu? São possibilidades. Será alguém que vai vir de lá. Isso. Quer ver? É uma forma também de limitação, que o diabo limita Deus. Ó, os historiadores até hoje não entram em consenso se o Constantino, o imperador Constantino lá no século IV, realmente se converteu ou foi uma jogada de marketing do império dele lá, né? Para ganhar a igreja cristã que estava crescendo muito, não conseguiram destruir a igreja, agora vão fazer essa igreja virar estatal. O fato é que a igreja começou a degringolar quando misturou religião com política. Isso aconteceu lá no início da igreja cristã, né? Vocês lembram o que aconteceu aqui no Brasil a partir de 2018? Essa polarização de direita e esquerda, quando alguns evangélicos chegaram ao ponto de idolatrar o candidato da direita. Ô, gente, foi vergonhoso o que aconteceu no Brasil aqui. Cristãos, gente, assim, botando o Bolsonaro lá como se for. Então, gente, a gente vê que é uma coisa muito fácil. João Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então é muito fácil eu colocar um jogador de futebol, eu colocar um presidente, eu colocar um líder religioso num lugar, no trono do meu coração e constituir ele um Deus. Não é difícil. Isso vai acontecer de forma rápida, de forma certa. Vai se levantar alguém que vai trazer para si alguns poderes, e ele vai ser o tal homem da perdição que o Paulo fala. Vai unir a besta, as duas bestas, aquele espírito do anticristo, entendeu? Esse é um assunto mais para adiante, hein? Esse é polêmico, o número da besta. Eu vou deixar esse para frente, tá? Ó, você falou dos judeus, mas eu vou deixar você dar a sua participação, a gente entra nos judeus, por favor, meu irmão. Então, essa foi a primeira teoria. Ah. A segunda teoria é como o povo judeu rejeitava o Messias, muito provavelmente eles vão abraçar Isso, porque estão aguardando até hoje, né? Estão aguardando até hoje. eles vão se enganar do novo e vão abraçar como Messias. Isso, possível. É Romanos 11, 25 e 26. Vamos ver o que esse texto tem para nos dizer. Romanos 11, 25 e 26. Olha o que diz o texto. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não sejais presumido em vós mesmo. Veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. O que vai acontecer? E que nós estamos aguardando uma conversão em massa dos judeus. Por quê? E aí é outro problema da igreja brasileira. O pessoal vai lá para Israel achando que vai voltar de lá santificado, vai procurar bênçãos de lá em Israel. Tem gente que se batiza no Rio Jordão. Camarada batizado, vai Terezinha e Miguel para Israel, lá na excursão. Aí chega lá, Terezinha e Miguel batiza no Rio Jordão, porque batismo aqui, quem foi o batismo de você? Reverendo Cleuton ou Climério? Cleuton, né? Cleuton. O batismo do Reverendo Cleuton não serviu, tem que batizar lá no Jordão. Não, para com isso. Tem gente que está achando que é uma coisa mística, as águas do Jordão. Mas, gente, Israel precisa de Jesus para ser salvo. Qual a diferença de um israelita para um brasileiro? Nenhuma. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Agora, a cultura da religião, que é a cultura familiar, a religião que é ensinada entre eles lá, fala que o Messias ainda não veio. Alguns judeus irão se converter realmente à fé verdadeira. E quando você começar a ver muitos judeus se convertendo, acende uma luz aí. Hoje estão se falando em construir um novo templo lá, sendo que o templo verdadeiro, né, que tabernaculou entre os homens, é o próprio Cristo, como diz João lá no capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O habitou é a mesma palavra para tabernáculo, que aponta para a pessoa do templo ali no meio. Então,
judeu se convertendo é um sinal. Se eles rejeitaram o Messias, como que eles fazem atualmente com relação ao perdão dos pecados, sacrifício, igual Então, eles inventaram. eles continuam matando o animal? Não tem mais templo, não tem mais sacerdote, então nesse sentido, eles inventaram então 613 leis baseadas no 10 mandamentos, e eles acreditam que seguindo essas 613 leis, eles têm os seus perdões perdoados, têm os seus pecados perdoados, sem precisar sacrificar. Hoje é assim que eles fazem. Então tem lá, olha só, gente, não são mais 10 mandamentos, são 613 leis. Sendo que a gente sabe que o ser humano não consegue cumprir os 10 mandamentos perfeitamente sem Jesus. Como é que a gente vai fazer cumprindo as leis, né? Inventaram esse negócio aí. Sim. Esse local que você falou lá no Rio Jordão, esse lugar que você faz essa excursão para lá, esses lugares, eles ficaram mais um lugar como aqui para ser o nosso lugar que vai muito dinheiro, né? Isso, virou um comércio religioso, um turismo religioso, tá? Olha só, é muito caro. Eu gostaria muito de ir, mas é muito caro. Eu não sei quando que eu vou ter possibilidade, não. Mas se você tiver a oportunidade de ir, vá. Gente, deve ser uma coisa maravilhosa você se identificar. Não são os lugares específicos, mas é a terra onde Jesus passou, né? Por exemplo, tem lá o Santo Sepulcro. Ninguém sabe onde que foi o sepulcro mesmo de Jesus. E aí já vi gente entrando no Santo Sepulcro chorando. Ai, o meu Senhor ficou aqui, mas não sabe, não foi aquele. É como se estava chorando. Uma amiga nossa lá de Mente falou que uma vez foi visitar o túmulo da mãe dela e ela ficou meia hora chorando no túmulo lá. Quando foi ver, era o túmulo da pessoa errada. Entendeu? Aí é mais ou menos isso que a turma faz em Israel, né? Mais ou menos, entendeu? Não, mas assim, por exemplo, tem um pessoal que fala lá que tem uma região lá de Sodoma, lá que tem um negócio lá que é a estátua de sal, tem, a gente vê muito na internet. Não sei se gente, mas você vai com o guia vai contando as histórias, deve ser algo maravilhoso, tá? Não vou ser hipócrita de dizer que se eu tivesse oportunidade de ir, que eu não iria. Eu iria, deve ser algo maravilhoso. Mas, gente, é a mesma coisa se você for na Alemanha, em Wittenberg, e ver onde o Martinho Lutero pregou as 95 teses. É a mesma coisa. Mas peraí, você está comparando Jesus, gente, mas o Redentor não está lá, o Redentor está aqui. Está aqui. É legal a gente ver os lugares lá, eu acho que vai ser maravilhoso. O Mar da Galileia, que é um grande lago, né? É um lago assim navegável, né? De 10 quilômetros nossa, deve ser um negócio impressionante, né? As ruínas lá do templo eu acho que as ruínas que está lá, acho que não sei se é do Herodes ou do Salomão, eu sei que só tem um muro lá que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Gente, nem aquele território é cristão, não é judeu, não é árabe, não há briga ali ainda, não há uma briga aquele negócio. Você já viu a história da Aline? Aline? Que ela fala sobre Israel. Bom, muito bom. Israel com a Aline, é um canal do YouTube. Excelente canal, muito boa referência. Tem a Aline e tem uma outra moça também que até ensina hebraico, eu esqueci agora o nome dela. Mas Israel com a Aline, ela conta as histórias maravilhosas. E tudo aquilo que ela fala, a gente viu no seminário, a gente viu em livros. Até hoje eu ainda não achei um negócio errado que ela falou, não. Aquilo ali é algo bom. Sabe, pode ver, gente, vocês vão ver ela contar a história das videiras, contando lá a passagem. Israel com a Aline, muito bom. Isso, depois eu vou botar um link lá no grupo. Facebook. Também tem? Sabia não, essa eu não sabia. Mas o Facebook também ela posta algumas coisas. Então, gente, os judeus vão se converter, muitos judeus vão se converter, e está acontecendo isso, tá? Mas a gente vai ver uma massa, assim, uma conversão de pessoas, muita gente, inclusive tem missionários em Israel pregando Jesus Cristo, tá? Você vê, gente. Quem entendeu que o judeu precisa, não vai para lá para trazer vai para lá para levar alguma coisa. Tem gente levando o evangelho para os judeus também em Israel. E um lugar igual São Paulo, que tem gente do mundo inteiro. As missões de São Paulo, as missões urbanas de São Paulo, a gente vive falando isso lá. Precisa ser intensificada sempre, porque lá tem gente que vem para o Brasil, às vezes conhece o evangelho aqui e leva para os seus países. E lugar que você não entra, aquela pessoa que é do país vai entrar com o evangelho. Entendeu? Lugar que um pastor, um missionário não entra, o menino que vem para cá estudar, um coreano que vem para cá estudar, se ele se converter aqui, ele vai voltar e vai levar o evangelho para lá. Um cubano que vem para cá, que é a coisa mais difícil de acontecer,
vem para cá, se ele for voltar, tem que ser em missão, né? O cara que vem para o Brasil, sai de Cuba e vem para o Brasil, não quer voltar mais. Negócio terrível lá. Terrível. Já viram vídeos de Cuba, gente? Sabe aqueles carros aeroílis? Sabe, você conhece aeroílis? Aqueles carros de ferro grandão, tinha aquelas... Só tem esses carros assim lá. Parece que você voltou no tempo. O país tem um momento do dia que o país acaba a luz geral, todo dia, que está economizando energia. Você paga energia, mas não pode usar. Não tem internet no lugar. Está parado no tempo. Entendeu? Aí vai lá e tem problemas com religião lá também. Aí um camarada que se converte aqui leva para lá. Então, isso são missões urbanas que precisam ser intensificadas. Tem sinais cósmicos também. Aqui no versículo 29 do capítulo 24 ainda, voltando lá no 24. Logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Gente, o texto de Mateus 24 é o texto do Evangelho, que é um texto que Jesus está falando de forma literal, tá? Isso vai acontecer dessa forma. Apocalipse é simbólico, profético. Mateus não. Mateus está dizendo literalmente. Vão acontecer sinais cósmicos, sinais da natureza, que vão apontar também para esse retorno de Jesus. A volta de Cristo, então, será algo instantâneo, que todo olho verá em todo o mundo. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem no céu, com poder e muita glória. Para Huckman, esses sinais indicam que a história está chegando ao seu clímax redentor, tá? Seu clímax redentor. Irmãos, fechando aqui mais uns 5 minutinhos para a gente fechar, eu quero fazer aqui um comparativo entre o que a teologia reformada fala e sobre o que o dispensacionalismo, que é a ideia mais comum desses assuntos no Brasil, eu acredito que até no mundo, eles colocam. Por exemplo, a natureza dos sinais. A nossa teologia diz que ela vai ser simbólica, mas ao mesmo tempo cumulativa e progressiva. Alguns sinais estão simbólicos no sentido de mostrar que é verdade, mas ao mesmo tempo tem uns que vão se acumular, né, e vão se intensificar. Esses sinais, por exemplo, sempre existiu guerra, mas pode chegar um momento da história que essas guerras vão se intensificar, mas a gente sabe que a coisa vem de mal para pior. Mal para pior. Bom, a dispensacionalismo diz que é cronológico, né, e é literal. Eles têm uma visão um pouco diferente. Sobre o retorno de Cristo, aí que é a parte mais complicada para mim dos dispensacionalistas. Tem gente que fala que a gente não crê em arrebatamento. Gente, a gente crê em arrebatamento. Está escrito na Bíblia que a igreja vai ser arrebatada nos ares. Então não é que a gente não crê no arrebatamento, a gente não crê no arrebatamento secreto, tá? Esse negócio que você vê nos filmes lá assim, ó, de vez em quando, esses dias eu vi na internet, a camarada botou aquelas musiquinhas de trombeta, aí botou assim, tará, sabe a música de trombeta? Tará, aí deixou a roupa dele aqui, tirou a aliança, e botou assim, a mulher dele chegou dentro do carro, ai, meu marido foi arrebatado, aqui ó, tá a roupa e a aliança. Gente, a gente não acredita desse jeito. Não acredito. Isso aí é a ideia dispensacionalista. A gente acredita no arrebatamento, mas vai ser um arrebatamento que todo olho verá. Outra coisa, são as fases do retorno de Cristo. Eles falam assim, ó, o que a gente acredita? Ó, Jesus veio, aqui começou os últimos dias, aqui é o retorno de Cristo. Então, a Bíblia fala que Jesus veio e voltará, né? Essa teologia dispensacionalista fala assim, ó, Jesus veio, aí vai acontecer um período, aí aqui Jesus vai vir de forma secreta, nesse período aqui que é o milênio deles, até acontecer Jesus voltar de vez. Uai, gente, então Jesus vem 3 vezes ou vem 2 vezes pela segunda vez? Negócio meio confuso, biblicamente falando. Para mim isso é uma das coisas bem complicadas. Isso. Até metade do caminho vai levar um pouquinho de gente. Uai, gente, negócio é esse? Então nós não vemos nas escrituras apoio para essa teologia. Segundo, a igreja é o verdadeiro Israel, né? Nós cremos que Deus tinha um plano desde o Antigo Testamento em salvar. Israel era uma espécie
de protótipo da igreja, o início da igreja, a igreja do Antigo Testamento, e o propósito de Israel era mostrar a glória de Deus para as nações. Por quê? Porque Deus já estava no seu plano redentivo, que é salvar a gente de todas as nações. A gente vê que ele faz isso no Antigo Testamento. A gente tem lá na genealogia de Jesus, Tamar, que não era do povo de Israel, Ruth, que não era do povo de Israel, Raabe, que não era do povo de Israel, e você vê que elas foram antepassadas do Redentor. Deus, não é que Israel rejeitou, o plano B de Deus agora é salvar os gentios, que é todo aquele que é fora do povo de Israel, né? Não, sempre Deus quis salvar pessoas como eu e você, que não somos judeus. Não sei se tem algum judeu aqui, não. Miltinho, você não é judeu não, né? Não, você é barrense, né? Tá bom. Então, assim, gente, assim, sempre Deus quis salvar pessoas de outros povos, tá? Israel foi o início desse povo, né? Que Deus agora nos uniu. Nós então somos filhos espirituais de Abraão, que nós somos parte do Israel de Deus, tá? Como o povo do Antigo Testamento era a igreja lá no Antigo Testamento. Outra coisa, o milênio? O milênio, como eu já expliquei para os irmãos, nós já estamos vivendo o milênio, que é essa parte azul, e essa teologia dispensacionalista diz que vai acontecer um período literal de 1000 anos. Por que nós temos problema com essa ideia literal? Porque o texto que fala de 1000 anos é em Apocalipse, e Apocalipse, os irmãos se lembram bem, é profético e simbólico, né? É um texto que trabalha de forma cíclica, contando a história 7 vezes. E aí, se eu botar aquilo como literal e linear, aí eu acredito nisso. O que nos leva a acreditar que o milênio é realizado? A nossa hermenêutica, a nossa interpretação, essa forma de interpretar as Escrituras, as nossas regras de interpretar as Escrituras. O gênero literário de Apocalipse não permite eu crer que o milênio é um período literal de 1000 anos, tipo, deu 1999, 1000 e terminou o milênio. Não tem como a gente acreditar desse jeito. É um período de tempo que só foi colocado ali como um período de tempo, e nós cremos que nós já estamos vivendo esse período, tá bom? Vamos para nossas aplicações. O que nós podemos tirar para a nossa vida desse assunto? Primeiro, esperança. Mesmo em meio à tribulação, sabemos que Cristo está no trono. E nós já estamos vivendo o milênio, Cristo já está reinando. Mas por que existe ainda maldade no mundo? Faz parte dos propósitos dele, dos decretos dele. No momento certo, ele vai dar cabo de toda essa maldade e vai colocar esse caos em ordem, tá? Quando você olhar para a sua vida e as situações que estiver acontecendo na sua vida, você fala, meu Deus, olha a luta que eu estou vivendo, olha as circunstâncias que está passando pela minha vida. Uma vez o salmista disse, o que fará o justo quando os fundamentos do mundo tremerem? E ele mesmo dá a resposta, Deus está no seu santo trono, no seu santo templo, e de lá ele vê toda a terra. Jesus que está reinando, gente. Jesus que está reinando, e ele não é uma criança brincando com formigueiro. Já viu criança brincando com formigueiro? Pega um pedacinho de pau, deixa as formigas doidas, né? Jesus não faz isso. Jesus não se diverte com o nosso sofrimento, não. Ele está cumprindo os seus propósitos. No tempo certo, ele vai colocar tudo no lugar. Por isso nós podemos ter esperança de dias melhores. Segundo, vigilância. Viver como quem espera o Jesus voltar a qualquer momento. Se você soubesse que Jesus ia bater na sua porta agora, às 9 horas da noite, ele ia falar assim, viu, pastor, vamos correr aí, porque está acabando o tempo e Jesus está chegando lá. Ele pode chegar agora. Pode ser que a gente nem ore aqui. Pode ser que eu nem termine o estudo. Nós devemos viver então em vigilância o tempo todo, buscando a santificação. O tempo todo. Fugindo do pecado, abandonando o pecado. Sabe, teve algum problema de relacionamento que feriu o irmão, não espere amanhã não. Amanhã pode ser tarde. Vai lá, resolva, pede perdão. O irmão vai te pedir perdão, aceita. O irmão trabalha as mágoas do seu coração. Não fica acumulando esse negócio, não. Jesus pode voltar a qualquer momento, gente. A qualquer momento. Sabe, ontem eu fiz uma coisa que eu nunca mais vou fazer na minha vida. Juliana está grávida, né? Está dormindo muito. E aí, às vezes, à tarde ela apaga, né? E eu não tenho o hábito de sair de casa sem falar com ela. Mas ela estava dormindo, coitada, cansada, não vou acordar, não. Aí as crianças também dormindo. Eu saí de casa sem falar com a minha família. E se eu não volto? Isso é que acontece aquele acidente lá. Sabe, tem coisas que a gente não sabe. A gente não sabe. Eu não faço nunca mais. Agora eu vou acordar, vou despedir, porque eu não sei. A
A gente não sabe que dia. Como a gente não sabe o dia da nossa morte, a gente também não sabe o dia do retorno de Jesus. A gente não sabe. Então a gente precisa fazer as coisas hoje, viver em vigilância. Outra coisa, zelo evangelístico. Gente, o tempo está acabando, nós não podemos ficar com a nossa boca fechada sem pregar o evangelho para pessoas que nós amamos. O tempo está acabando agora, eles precisam conhecer o evangelho. Ah, vai crer, pastor? Vai vir para a igreja? Não sei, esse é o trabalho do Espírito Santo. O nosso trabalho é anunciar que o homem está perdido, que ele precisa de Deus e que somente Jesus nós alcançamos salvação para nossas almas, transformação aqui nessa vida, enquanto ele não volta. Não tem como, vou esperar amanhã, porque amanhã... Não, é agora. É agora. Se interesse por pessoas. Meus irmãos, eu tenho pensado, vocês vão ver eu falando aqui na igreja, vou fazer um desafio aos irmãos na igreja, de se dedicar a uma pessoa, ensinando o evangelho, durante um ano. Uma pessoa. Vocês vão ver a diferença que essa igreja aqui vai ter, quando você se dedicar a uma pessoa só. Não precisa ser um monte, não. Gente, tem um monte de cruzada evangelística por aí, que 20 mil pessoas vêm, aceitam Jesus, e depois acaba aquela cruzada lá, some. Nunca mais a pessoa vai para a igreja. A gente às vezes gasta dinheiro, tempo, cansaço para fazer um movimento de evangelismo, e às vezes as pessoas não vêm à igreja, ou às vezes quando a gente faz um movimento se pensando em 100, 50, 100, 200 pessoas, às vezes vem 3. Mas aí foi feio, né? Nunca é jogado fora a semente. Mas a gente precisa ser mais intencional e mais efetivo na nossa evangelização. Como que faz isso? Se dedicando à pessoa. Tá? Pense nisso, ainda mais os irmãos aqui que têm frequentado o grupo, nós temos incentivado isso, vocês são minha testemunha. Pense em se dedicar naquela pessoa que você está orando para ir lá no grupo, tá? Pense em se dedicar a essa pessoa durante um ano, estudando a Bíblia e compartilhando a vida com ela, no cafezinho, nas lutas, nas aflições. Depois de um ano, você vai ter alguém que vai poder fazer isso por outra pessoa. Não é você que tem que fazer tudo, mas você tem que fazer alguma coisa para gerar o outro lá na frente. É como os filhos, né? A gente ensina os filhos para depois os filhos estar vivendo no mundo, caminhando, né? Própria perna. Se você estivesse dirigindo para o seu filho até hoje, fazendo comida do seu filho até hoje, trocando teu filho para os seus filhos de 30, 40 anos, assim a gente também deve fazer com pessoas que irão de herdar a salvação. E é para hoje, tá? Versículo 14 aqui do 24 diz assim: serão pregados este evangelho em todas as nações para o testemunho de todas as do reino em todo mundo, para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quer que Jesus volte? As pessoas precisam ouvir, os eleitos precisam ouvir o evangelho, então a gente precisa pregar, tá? Outra coisa, por último, discernimento. Nós precisamos evitar a ansiedade e a confusão causada pelas teorias apocalípticas. Agora, na troca de papo aí, o pessoal vem falando, agora o próximo vai ser o anticristo, agora o próximo vai ser isso, vai ser... gente, para a gente não faz diferença. Faz diferença, a gente está aguardando é Jesus. Ele quer saber de papo? Lá? Aí troca lá o governo nos Estados Unidos, na Rússia, o pessoal fica doido. Aqui no Brasil, meu Deus do céu, levantou agora que está no governo, é a besta, aqui não sei o que. Não. Vamos aguardar o retorno de Jesus com esperança, com vigilância, com discernimento e um senso de missão urgente, pregando o evangelho para a glória de Deus. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita.